São várias as camadas de acontecimentos reais, ou não, isto é, informais, como o da tradição oral, por exemplo, que determinam o desenvolvimento de muitos dos projetos de Carla Filipe. As séries intituladas Falar das Coisas Como Elas São, de 2003, um conjunto de 5 bordados. Família, 2004, e Ser Pós-Moderna em Portugal, 2005, estas constituídas por desenhos sobre papel, ilustram bem o modo como estas camadas podem ser trabalhadas de forma muito distintas, ainda que referindo realidades muito próximas. São obras executadas em suportes de média e pequena dimensão, essencialmente produzidos na sua casa-atelier, facilmente transportáveis para fora do seu estúdio, incluem cadernos gráficos, registros soltos, que revelam a gênese de um sistema marcado pela importância da expressão essencial do desenho, a sua relação com a palavra e com a música. Poderemos dizer que estas séries de desenhos são uma antecipação de toda a sua obra. A memória de uma juventude que viveu nos anos 80, do século passado, em constante descoberta, será tratada nas feridas vivenciais, na exaltação da amizade, na rua como palco da liberdade e na assimilação de histórias dentro de histórias que vão proporcionar um entendimento sobre a sociedade em que está inserida. É recorrente na sua narrativa estabelecer uma relação direta entre aspectos biográficos pela sua filiação familiar, a ferroviários e o interesse da artista pela história dos caminhos de ferro, enquanto universo inspirador para a concepção de obras que problematizam questões históricas e sociais. Os caminhos de ferro são um referente da modernidade e, como tal, matéria sensível na aferição de transformações sociais e políticas que Carla Filipe registra, mediante uma grande diversidade de fontes, tais como relatos orais, recolha de material gráfico e de vestígios arquitetónicos contemporâneos. Estas fontes são alvo de atenção crítica da artista e o que é interessante é aquilo que menciona e se apropria no seu trabalho. Por exemplo, há uma grande vontade de trazer para uma reflexão presente os episódios ou contextos de relações laborais, evidentemente laterais, muitas vezes, nas narrativas mais estabelecidas. Poderemos afirmar que Carla Filipe seja uma editora do passado, sempre com uma preocupação de redefinir o presente. Esta prática pode ser desenvolvida num contexto que lhe é familiar e próximo, como o português, representado num conjunto de esculturas intituladas As Casas Desejadas e que estão patentes na exposição, mas pode igualmente estender-se a territórios como o britânico, onde foi explorado no sentido de se perceberem as tensões na ocupação do território e nas relações entre o trabalho das comunidades migrantes, tal como desenvolveu nas representações das memórias de uma cidade cristalizada, na série de pinturas com spray sobre tecido, intitulada Experiência Flutuante, Paisagem Gráfica, de 2011. Nos seus projetos intitulados Povo Reunido Jamais Será, Representações Gráficas, de 2009, Ordem de Assalto, de 2011-20, Bordas de Alguidar em Diálogo com Paródia, Pontos nos Is e Lanterna Mágica, de Rafael Bordal Pinheiro, de 2011-2012, Paragens 1, de 2011-12, Paragens 2, de 2012-14, Ex-Votos, Domingo Cemitério Anónimo e Memorial dos Ferroviários, de 2012, ou até a instalação mais recente, Amanhã Não Há Arte, de 2019, a artista investiga sobre as tensões entre o indivíduo e o coletivo, chamando a atenção para a importância da consciência do grupo e para as formas de organização coletiva na defesa dos direitos de quem trabalha, nomeadamente dos artistas. Neste elenco de peças, Carla Filipe une de uma forma singular várias épocas da nossa história, desde o movimento operário das últimas décadas do século XIX ao início do século XX, o processo revolucionário de 25 de abril de 1974, passando pelo período da Troika entre 2011 e 2014 em Portugal. As suas investigações, recurso a imagens, captura de som, textos, materiais de comunicação e de arquivos vários, são trabalhados, compostos, comentados, o que implica que aspectos diferentes ganham uma atualidade que questiona modelos de leitura linear da história. Deste modo, o trabalho de Carla Filipe não propõe uma visão canónica da história. Propõe, sim, registar tensões que são importantes no modo como a artista refere o mundo em que se inscreve.
É fundamental assinalar que, apesar de haver temáticas transversais a muitas destas obras, Carla Filipe trabalha sempre em contextos muito específicos, não só em termos de conteúdos, como também nos espaços e os modos de apresentação. Como é, exemplo, a exposição que agora apresentamos no Museu de Serralves e que não está organizada de uma forma cronológica. Na primeira grande sala da exposição são exibidas um conjunto de obras de produção mais recente. A Associação do Mural, Impressões Noturnas sobre o Chão da Cidade, de 2015-16, como pano de fundo para albergar as séries Escape from Reality, de 2015, Be Part of the Chaos, de 2017, Paisagens Pedonais Noturnas, de 2020. A artista parte do seu corpo para criar uma teia de relações entre o interior, que em grande parte vivida à noite, e da rua como local de partilha e de trabalho. Estas reflexões sobre si própria são um ponto de partida para abordar os modos de sociabilidade na cidade, processos de gentrificação, a comodificação da noite e a possibilidade de cruzamento de múltiplos saberes. Fenómeno social do século XXI, por via da imagem digital, o autorretrato ou a autorrepresentação assumem uma dimensão crítica na série The Day is Coming, de 2015-2016. São polípticos de desenhos a tinta da China que representam o seu próprio corpo a dançar diante de um fundo de fragmentos de texto. Dança existencialista e autorrepresentações que revelam funções cognitivas da natureza humana associadas ao ato de pensar, conhecer e entender na série Corpo-Mente. Estes políticos foram instalados sobre murais de produção recente, impressões serigráficas, abstratas, de grades dos conventos femininos sob papel de jornal, Celas 2022, que testemunham as contínuas pesquisas que a artista tem vindo a desenvolver em torno do papel ativo das mulheres na vida pública na história do nosso país e que tem vindo a representar retratos como os de Adelaide Cabete, Cristina da Cunha e Carolina Beatriz Ângelo nesta exposição. Carla Filipe chegou a expressar que a composição desta instalação de grandes dimensões nesta sala de exposição foi evidente para ela, como se de a paginação de um livro se tratasse. Esta comparação remete-nos, mais uma vez, para a edição de livros de artista, ora publicados em formato de objeto único, ora numa tiragem mais generosa, que são o campo de atuação onde a artista detém o controle quase absoluto na sua criação.